Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Ferreira, analista de Employer Branding aqui na Matrix e esse é o Alta Voltagem, o podcast da sua integração. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a Matrix institucional, então nossos desafios do momento, nosso crescimento, história, pessoas, enfim, tudo mais que está alinhado dentro dessa jornada. Tenho aqui dois convidados super especiais comigo, Guilherme Hanna, nosso diretor jurídico, compliance e de administração, e com a Katarzyna Dorro, que é a nossa gerente de relações com investidores. Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão hoje nessa tarde nublada de São Paulo? Tudo ótimo, obrigado, Pedro. Perfeito. Se puderem se apresentar, falar um pouquinho sobre o histórico de vocês, há quanto tempo estão na Matrix, principais responsabilidades das suas áreas. Vamos lá, você ou eu, cara? Pode começar. Então tá bom. Primeiro, bem-vindos, pessoal. Eu sou o Guilherme Hanna, muitos me chamam só de Hanna, outros só de Gui, enfim, Guilherme. Estou na Matrix desde 2019, voltando um pouquinho, né? Sou paulistano, casado, 2 filhos, advogado por formação, e acabei começando minha carreira, na verdade, né? Como advogado, prestador de serviço. Participei da jornada da Matrix antes, quando ela começou mesmo, né? Eu trabalhei com os fundadores da Matrix lá nos idos de 2010. Acabei contribuindo quando a DXT virou sócia da Matrix, em 2014, e desde então eu acompanho de perto a evolução da Matrix até que em 2019 eu fui convidado para vir para organizar o jurídico da Matrix, tá? E desde que cheguei acabei acumulando outras atribuições, puxei na época RH, administrativo, compliance, cadastro, e hoje eu cuido, enfim, de alguma dessas áreas ainda, outras já estão deslocadas para outros diretores. Esse é um pouquinho da minha história aqui na Matrix, tá? Eu sou um fãzaço da Matrix. Eu acho que quando eu entrei na Matrix, ela era uma empresa pequena, uma trading só. E ela, naturalmente, eu fui acompanhando todo o crescimento, né? Participando do desenvolvimento da companhia, para o que ela é hoje e para aquilo que a gente quer formar lá na frente, né, Pedro? Que é uma companhia que seja líder no mercado, que ela seja relevante naquilo que faz, como hoje já vem mostrando dia após dia. Perfeito. Você quer conta um pouquinho da sua trajetória? Bem, sou Katarzyna Dorro, mas todo mundo me chama de Kata. Sou gringa, polonesa. Estou no Brasil faz 14 anos. Não parece. Não dá pra perceber. Anos. Sou mãe de 2 meninos. Enfim, a minha carreira eu trabalho com relações com investidores, isso é minha especialidade. Entrei na Matrix no final de 2023, fui convidada para me juntar a esse time extraordinário, basicamente para ajudar num momento de liquidez possível, mas a gente está trabalhando para elevar a empresa para um outro patamar de governança corporativa, processos, enfim, para gerar uma possibilidade de abertura de capital. Mas, além disso, acho que a gente vai entrar mais em detalhes, o que a gente faz, né, dentro da companhia. Enfim, antes de entrar na Matrix, passei pelas várias empresas brasileiras, pelos vários setores, sempre cuidando dessa parte de relações com investidores, ou nas empresas de capital fechado, ou em empresas de capital aberto, private equity, e estou aqui para contribuir um pouquinho com o meu conhecimento e com o time, né, que já estava fazendo muita coisa. De novo, como o Guilherme falou, a Matrix evoluiu bastante, até mesmo desde dezembro até hoje, né, a gente está em junho, final de junho, e parece que estou aqui faz 3 anos ou mais. Parece outra empresa já, né? Outra empresa. Legal. É legal que a gente tem 2 visões, eu acho que a do Gui começando ali até um pouquinho antes, né? Mas em 2019 dentro do time, e agora a visão sua, Kata, em 2023. Então eu queria pedir para vocês elucidarem um pouquinho sobre como foi essa trajetória. O que você sentiu de mais diferença, Gui, desses anos aí, desses 10 anos de existência da Matrix? E você, Kata, complementando agora com esse futuro que a gente teve no final de 2023, 2024 e, enfim, um pouquinho para frente. Quando a gente estica esse horizonte, né, Pedro, e olha 10 anos para trás, ele fica muito fácil da gente ver a mudança da companhia, né? 10 anos, ela nasceu como uma trading, né? Uma trading que olhava só direcional, ou seja, operações super estratégicas, compra e vende, especulativas. E a partir no fim de 18, início de 19, quando o Rubens assume como CEO, a gente tem uma mudança efetiva do posicionamento da companhia e da estratégia.
a gente passa a olhar a construção de uma companhia que está muito mais focada no desenvolvimento de uma carteira de clientes, que ela pensa na longevidade. Então, é assim, ela deixa de ser uma trading para virar uma companhia, uma franquia que gera valor. Então, esse é o principal diferencial da companhia de 14, quando foi fundada, para a companhia que ela começou a se transformar a partir do fim de 18 para 19. Nessa jornada, a gente começa na virada 18 para 19, alongando contratos, conectando contratos de longo prazo de compra de energia, pulverizando e colocando esses contratos para grandes consumidores na ponta da venda, fracionando e obviamente, ganhando, né, um spread em cima disso. Esse é o primeiro passo na construção de cliente, aí a Matrix passa a não ter mais contraparte, né, do trading, sim mais cliente para quem eu forneço energia em contratos de longo prazo. A partir daí, essa estratégia começa a ser reforçada, né, pela companhia. Naturalmente, isso começa acompanhando a evolução regulatória, né, de que consumidores com cargas menores conseguem aderir ao Mercado Livre, começam a entrar nesse segmento. A Matrix consegue despontar, né, virar referência no setor, no atendimento desses clientes. Logo na sequência, quando a regulamentação permite a abertura da varejista, a gente lança um piloto, um projeto de desenvolvimento da Trix, na época que era nosso braço varejista. Um projeto bem sucedido, deu muito trabalho no começo, era um negócio novo, mas acabou sendo super bem sucedido. Na sequência, a Matrix olha para o desenvolvimento de ativos de geração, e aí, naquele momento, vamos lembrar, né, a gente pegou uma pandemia no meio do caminho, no meio de toda essa rampa de crescimento, que foi, de certa forma, a despeito de todo o efeito da pandemia, ela foi boa, porque ela vem logo na sequência de uma rampa muito grande de crescimento, então permitiu te arrumar a casa para uma segunda onda de crescimento que viria na sequência, e que a gente passa a olhar o desenvolvimento de ativos de geração, dessa vez, na dúvida, né, geração centralizada, distribuída, e o momento era oportuno para distribuída, a gente inicia uma rampa de construção e desenvolvimento de ativos, olhando muito mais não só o retorno do ativo em si, mas também a disponibilidade de energia para colocar na nossa plataforma de clientes, pensando já naquilo que a gente ia construir como companhia, que era uma plataforma integrada que atendesse toda e qualquer solução em energia para o consumidor final, que no final era o nosso foco e continua sendo o foco de atendimento da companhia. Então essa é a grande transformação, você abandonar o DNA de uma trading, tá? Aquela cultura muito de curto prazo, de fazer dinheiro muito na frente, e construir uma companhia que seja perene e duradoura, enfim, pelo tempo que for possível. Eu acho que esse foi o grande desafio que a gente enfrentou na comparação 14, 19 e 24. Bem legal. Posso completar? Com certeza. Bem, tudo bem. Entrei no final de 2023, mas no final a minha principal função é traduzir tudo que ele falou em um jeito transparente para todos os stakeholders que talvez não tenham conhecimento sobre o setor de energia ou nosso modelo de negócio. Então, é isso mesmo. A Matrix, ela está comemorando 10 anos esse ano, né? Então, ela se transformou de uma empresa comercializadora para uma plataforma end-to-end, que a gente chama, né? De soluções completas. Isso foi somente possível através dessa construção que o Guilherme falou de carteira de clientes. Então, saindo de clientes de indústrias, né? Em clientes de alta tensão, a gente fala no mercado de setor de energia, e conseguindo atender outros clientes que ainda hoje estão sendo servidos no ambiente regulado. A gente está falando de pessoas físicas. Então, essa possibilidade que é management, né, enxergou lá atrás de conseguir servir ainda outras pessoas no setor de energia, abriu essa possibilidade de entrar na geração distribuída, que permite que a gente serve individuais, né, adicionando uma eficiência na conta, né, deles de energia, ainda ofertando uma energia renovável, ajudando essas pessoas a terem uma consciência, né, na escolha do seu distribuidor e fonte de energia. Com isso também, analisando essas necessidades de clientes, aí eu entro no final do ano, quando exatamente foi, um pouquinho antes, né, foi lançada o Energy as of Service, nossa nova unidade. Energy as of Service parece para algumas pessoas, até no início da companhia, uma coisa totalmente deslocada, fora do modelo de negócio, mas não é. Foi muito pensado também pela diretoria, pelos conselheiros, porque ela se completa, desde que a gente é muito especialista nos contratos de longo prazo, né? Eu garanto o fornecimento de energia, mesmo sem ter uma geração no Mercado Livre, não tem uma usina, a gente é totalmente independente, acho que é importante mencionar que é um player
um dos maiores players independente no setor de energia. Isso significa que não sou ligada a nenhuma geração, nenhum player tipo, tá do Brasil. Mas sim, tem relacionamento muito forte, tanto com geradoras principais e com uma carteira de clientes que confia na minha entrega. Então, isso possibilitou que, entendendo as necessidades dos nossos clientes no Mercado Livre, a gente viu essa possibilidade de trazer outros produtos. Então, o GD, de novo, atende clientes da baixa tensão, que não estavam no Mercado Livre e hoje eles conseguem comprar energia renovável. E BES, ele hoje pode servir para todos os clientes da energia, mas hoje a gente serve muito mais para os clientes ou que querem sair de cativo, de mercado regulado, para o mercado livre de energia, ou no futuro a gente vai ter uma possibilidade de conectar também as pessoas físicas, né? Criando umas usinas e conectando, fazendo autoprodução. Atender o sistema, né? Exato. Mas isso só o início, né? A gente é uma das primeiras empresas que está entrando nessa parte de eficiência energética. A gente tem maior capacidade de baterias. E, de novo, só conseguir fazer esse tipo de investimento, que é muito pesado, né? Um investimento bem pesado nos próximos anos para a companhia, porque a gente tem conhecimento e tem energia, contratos de energia do outro lado, né? Então, eu entro nesse momento que a gente abre duas novas unidades de negócio, né? Então, de verdade, para mim foi um marco, assim, no final de 2023, a gente girou chavinha e falou, nossa, que fechamos ano, resultado de 2023 ainda era só comercializadora. Agora para frente, a gente tem que entregar resultado de outras unidades de negócio para diversificar um pouquinho mais essas nossas receitas. E todo o trabalho começou, né, muito intenso para a gente conseguir entregar resultado. Então, essa é a diferença que estou enxergando. E quando a gente, só complementando, né, eu acho que quando a gente olha para a estratégia, né, falar o que a gente era, o que a gente é, o que a gente mira a ser, a Cata brincou, né, que em 6 meses veio Energy as a Service, vem BES, a gente não esquece que a gente acoplou nesse ano ainda uma unidade de cogeração dentro da companhia, o que mostra a nossa sede, nossa vontade incansável de ser pioneiro em muitas iniciativas envolvendo atendimento de energia, a solução de energia para qualquer perfil de consumidor, né? Então, assim, acho que esse é o espírito da companhia, sempre olhar à frente, entender como é que a gente consegue se antecipar ao mercado, trazendo soluções inovadoras, que gerem valor para o cliente, efetivamente, que no final é o foco do nosso negócio. Legal. Vocês tocaram aqui em alguns pontos que eu acho que eles apareceram em todos os episódios, né? Que é principalmente a parte da inovação e ter esse DNA de querer estar à frente e ser sempre o pioneiro, né? Então, acho que isso é muito importante quando a gente está pensando numa empresa que quer crescer, dar esse próximo passo, né? E a gente vê essa cultura de crescimento pelos corredores, conversando com os times, todo mundo lá em cima dentro das suas funções, fechando contratos, enfim, fazendo toda a parte de operações, enfim, cada um dentro da sua função tentando fazer o seu máximo. E eu queria perguntar para vocês, a que vocês acham que é atribuída tantas conquistas que a gente vem tendo nesses últimos anos, enfim, tudo que a gente tende a conquistar ainda nesse futuro próximo? Bem, eu acho que assim, olhando no nosso modelo de negócio, só para adicionar, além de relações com investidores, eu estou tentando aqui ajudar também na construção de nossa estratégia de ESG, né? Então, eu analiso muito também o modelo de negócio da Matrix e quais são os nossos principais insumos, né? Quais são as externalidades que podem trazer risco maior para a companhia e outras coisas. Mas pensando agora o que contribui para esse resultado, eu acho que tem várias coisas bem importantes, o que nos diferencia também de outras empresas do mercado. Obviamente, assim, sendo uma empresa com um apoio muito forte de investidores relevantes, né? A gente, não sei se aqui foi já tocado esse assunto, a gente tem 2 investidores grandes, um grupo suíço bem grande, relevante, tem bastante conhecimento no setor onde a gente atua e traz também conhecimento de outros setores que abrem oportunidade para a gente analisar. E Prisma Capital, que é um grupo brasileiro, né, muito focado no fundos de investimento, também tem bastante conhecimento no nosso setor. Então, ambos grupos, eles trazem principalmente um recurso financeiro e bastante conhecimento. Então, nosso time já vem com bagagem muito grande. Nossos executivos, né, hoje, eles têm mais do que 20 anos de experiência cada um, né? Guilherme tem mais do que 20 anos de experiência no mercado de energia só, todos os nossos executivos têm. Mas como esse grupo se juntando e trazendo toda essa, né, reflexão,
isso ajuda muito na melhor tomada de decisão, né? E arriscar menos, né? A gente consegue comprovar isso. Porque a gente já tem alguns exemplos de investimentos que não foram para frente só por causa desse conhecimento. Aí, que, por exemplo, geração centralizada, que ainda não foi, né, implementada, porque a gente analisou que seria melhor esperar um pouquinho para ter uma viabilidade e profitabilidade do negócio melhor para frente. Mas eu acho que esse backup, que eu falo em inglês, vou usar aqui bastante, peço desculpas, dos nossos investidores de recursos ajuda muito a crescer, né? Porque se você é uma comercializadora, você tem que mostrar seu resultado, e às vezes os bancos, que são nossos principais stakeholders hoje, eles precisam entender como assim você não tem geração, você só tem contrato de longo prazo, mas na verdade você tem nada. Então, como você vai me garantir que eu te dou um financiamento e você vai me entregar depois? Então, mostrando que os investidores têm dinheiro, e na verdade a gente começou a crescer só com o apoio dos nossos investidores, isso é importante também falar, né? Até faz 2022, né? Então, foi sempre injeção, né, de capital, recurso financeiro dos investidores. Aí, na hora que a gente virou essa chavinha ao longo de 2018, 2019, indo para varejista, onde a gente criou contratos que tem de verdade um valor, né, e mostra sustentabilidade do negócio, a gente começou a criar alguns relacionamentos com os bancos para criar o financiamento. E isso também ajuda na criação. Então, força dos investidores, e obviamente isso não ia acontecer também se a gente não ia ter as pessoas boas. Então eu falo, 2 insumos no nosso modelo de negócio são o insumo natural, energia, porque é um principal, né, insumo que a gente opera todo dia, isso que a gente vende para os clientes, mas para entregar tudo que a gente faz, o time é muito relevante, gente, né? Então o recurso financeiro, ter esse relacionamento para conseguir comprar e vender energia, e as pessoas, que time incrível. Então, a gente está num constante crescimento. Tem um ponto legal também que a gente tem que ressaltar, que é a nossa capacidade de execução, de entrega daquilo que a gente promete. Eu acho que desde que a gente resolveu flipar, mudar, né, na verdade, a estratégia da companhia, sair de uma trading, virar uma empresa com foco em consumidor, crescer, base, carteira, muita gente duvidava da capacidade de transformação que a companhia teria, tá? E foi ano após ano, a gente foi ganhando a confiança do mercado de que uma execução bem feita, um planejamento bem feito, uma execução com muita dedicação, muito empenho, muita seriedade, seria capaz de levar para o outro lado. Passamos momentos difíceis, sem dúvida passamos, a trajetória não foi fácil, mas a Matrix a gente conseguiu comprovar que a gente era capaz de mudar o perfil da companhia, de ser relevante no mercado, ainda mais mudando esse propósito. Eu acho que isso atraiu a confiança de todo mundo. Foi aí que teve até o reforço do acionista, como a Cata colocou, né? De ter esse backup, de fazer injeção de capital, acreditar na capacidade do management, da companhia como um todo, de tocar e desenvolver esse negócio. O próprio mercado ia falando contrapartes, entendendo a nossa capacidade de entrega, reforçando a crença na tese que a gente vendia, de que, era possível transformar uma companhia, uma trade, em uma empresa de clientes de longo prazo. Lembrando, como a Cata gostou de reforçou no começo, né, uma companhia independente, não estava ligado a nenhum grande grupo gerador, nem distribuidora, nem nada. Então, no final do dia, foi muita entrega, muita dedicação, muita seriedade, tá? Um commitment enorme da companhia como um todo, e uma responsabilidade, o capital e da confiança que foi colocada na gente pelo acionista. Isso naturalmente traz um legado, traz um arrasto, né, do mercado como um todo, os stakeholders como um todo enxergam a seriedade com que a gente lida, né, com os nossos projetos, e aí melhora a financiabilidade de projetos, negociação com contrapartes e fornecedores, a própria receptividade do cliente, é uma marca até então desconhecida, tá, nesse novo segmento. Isso é uma conquista, um tijolo que você vai colocando um após o outro, dia após dia, ganhando a tal da confiança do mercado, né? E eu acho que é isso, esse foi um super desafio que a gente teve, né? E eu acho que essa capacidade de entrega, a gente é incansável na entrega. Entendeu? Eu acho que é isso que faz a gente diferente, Pedro, que nos permite superar os desafios. Mas eu acho que esse compromisso da diretoria, né? Vocês estão junto a um grupo de executivos desde o início, né? Agora a gente adicionou novos diretores. Isso também é muito importante, porque é uma consistência, sabe? Tipo, a execução que vem desde lá 2014, com essa visão de longo prazo, eles conseguiram entregar. Então, o time, essa capacidade de execução é muito importante. Bem legal. Acho que são fatores super importantes, né?
vocês até trataram aqui de alguns temas que são minhas duas próximas perguntas aqui. Uma delas é a relação com nossos investidores, então com o grupo do FERC, com a Prisma. E o próximo que seria nossos desafios. Eu vou mudar um pouquinho aqui a pergunta, então, só para complementar. Então, Cata, queria saber com você, e com o Gui também, como que foi esse início de relação com o FERC com a Prisma? Como começou, de onde surgiu a ideia para eles fazerem essa joint venture aí, enfim, e a gente está nesse momento que estamos hoje. E eu queria que vocês trouxessem o principal desafio da cadeira de vocês hoje. Acho que você pode comentar como eles entraram. Tá bom, você estava aqui, mais fácil. A entrada efetiva da Prisma, ela começa numa negociação no final de 21 e ela efetivamente se materializa em 22, junho de 22, tá? Se a gente puxar um pouquinho a fita para trás, né, a gente consegue entender o que motivou. Lembra que eu comentei, né, que a gente muda a estratégia da companhia, deixa de ser uma trading, começa a olhar contratos a longo prazo, a gente surfa uma onda inicial no mercado, tendo bastante acesso a contratos de longo prazo. Em algum momento, isso foi em 19, em algum momento entre 20 e 21, pegando já uma pandemia, a gente entende que poderia haver uma escassez, dada condições de mercado, inclusive a própria forma como o mercado nos via surfando essa grande onda, né, de comprar grandes contratos e fracionar e vender por longo prazo. A gente enxergando uma possível fechamento dessa oportunidade, a gente resolve montar um time lá atrás, ainda só Matrix, um time de geração, tá? A gente adquire um primeiro projeto, o nosso acionista dá apoio, na época só a DXT. Em algum momento a gente vê que a gente precisaria acelerar esse processo, tá, de desenvolvimento de ativos e começar a olhar para a geração de uma forma mais contundente. A gente pega o fim de uma pandemia, né, uma ressaca em mercados como um todo. Eu acho que vem até, de certa forma, um casamento perfeito, né? A Prisma tinha uma área exclusivamente de desenvolvimento de ativos, implantação e geração. A gente olha a Matrix no momento em que precisaria desenvolver e fortalecer essa área, tá? Quando a gente olha a estratégia de mercado, e a Cata pode falar isso um pouco depois, o mercado valoriza, sim, uma receita recorrente, e a geração ela tem um papel fundamental nisso, né? Ela dá estabilidade para o investidor entender que tem solos seguros para ele pisar ali. Então, nesse contexto, tá, você tem de certa forma, a DXT diminui a exposição um pouco a risco dela, aceitando trazer um player que aporta na companhia todo o know-how de geração, com projetos ativos, e a gente lança a partir dali uma plataforma que tinha força em geração e muita força em distribuição, né, nessa colocação, comercialização de energia. Eu acho que foi esse momento do casamento perfeito. É feita a JV, né, em 2022, e a gente começa a tracionar em conjunto como um time único a partir dessa data na construção da estratégia da companhia que vem se perpetuando e se sustentando até hoje, entendeu? Eu acho que no final isso aconteceu por vários motivos, né? A gente sempre quando olha lá na frente o que a gente quer ser como companhia, é imprescindível que você tenha ativos de geração, tá? Dentro do nosso grupo. Porque a gente não pode ficar dependente só de mercado, tá? Por mais que a gente fale, a gente pode ser asset light? Pode. Mas, de certa forma, o mercado, ele respeita muito você ter essa possibilidade de ter uma receita, uma estabilidade de receita e menos volatilidade com uma operação comercial que tem um portfólio que varia muito, tá? Com o preço da energia, como a gente está exposto hoje. Estava exposto, especialmente lá atrás. Eu não sei se todo mundo entende a área de relações com investidores. Normalmente, a área de relações com investidores, ela chega no momento que a empresa quer fazer um próximo passo, né? Então, esse passo pode ser ou abertura de capital, e a gente busca recursos financeiros, novos sócios, né? Ou a gente dá uma liquidez para os investidores já ativos, ou seja, se eles querem diminuir a exposição, a gente tem que trazer novo investidor, aí isso inclui um trabalho, um processo de preparação da companhia com várias áreas. Enfim, aí eu acho que a RI ajuda muito aqui na construção de mensagens, essa consolidação. Então, quando eu entrei, o principal objetivo era que vamos tentar ver se o mercado fique bom, porque isso não depende da gente, né? A gente tem que observar muitas variáveis macroeconômicas, mas vamos caminhando devagar para preparar a companhia. Aí a gente fala, estabelecer de políticas, que Guilherme aqui muito está nessa frente, né? Mas do meu lado eu entrei para preparar pitch. O que significa pitch? Pitch é uma apresentação institucional da companhia, né? Não é de marketing, não é nada.
como a gente vai se apresentar para o mercado, como a gente vai se diferenciar de outras empresas. Eu acho que a gente tinha uma vantagem muito grande, que a empresa era sem nenhuma comunicação institucional. A gente nunca tinha nenhum contato com os investidores, né? A gente sempre, era aquela história que Gui falou, né? A gente veio crescendo, né? Nem pensando, a gente tinha aporte do investidor, então a gente nunca precisava se preocupar com os outros investidores. A gente foi executando a estratégia. Mas agora seria legal, né? Falar um pouquinho, assustar um pouquinho outros, colocar nosso lugar, né? Se posicionar, quem somos, porque, querendo ou não, a Matrix começa a aparecer nas mídias e algumas oportunidades não orgânicas, né? Que a gente está avaliando. E ninguém sabe de onde surgiu a Matrix. Né? No final, a gente tem uma história muito longa de 10 anos para contar. E, né? Até que é legal, né? Porque, assim, a estratégia da companhia foi, durante muitos anos, voar embaixo do radar. Tá? Muitos. Porque a gente não queria ser conhecido. Tinha uma frase do Rubens que ele brincava até, né? Que a nossa ideia não é ser low profile, é ser no profile. Tá? E aí, de repente, você precisa transformar uma companhia que era no profile, uma companhia que se apresenta e tem um pitch adequado, que o mercado ouça, entenda, conheça a história, tá? E saiba toda a construção de valor que ela quer gerar para potencialmente trazer recurso, né? E eu acho que esse é o papel fundamental que a Cata traz, como é que ela traduz tudo isso que a gente fez, o que a gente faz, o que a gente pretende fazer e mostrar isso de uma forma que o mercado enxergue com muito valor, como uma oportunidade. Então, lembra que eu te falei que a gente tinha só injeção de recursos financeiros dos investidores? Agora, a gente quer também, se chama melhorar nossa estrutura de capital. Então, não só o investidor colocando dinheiro, a gente quer ver o que está disponível no mercado, falar com os bancos, né, de desenvolvimento, a gente tem projeto sustentável, a gente, no final, nosso DNA, a gente tem um modelo de negócio muito sustentável e né, que, sustentabilidade pura, porque a gente tem geração de solar, no Mercado Livre, a gente vende para os clientes energia renovável, a gente está entrando com eficiência energética, então, uma coisa que hoje o mercado, principalmente os bancos de desenvolvimento, querem dar dinheiro. Então, a gente queria ir também nessa vez. Então, quando o mercado não está pronto para fazer a IPO, a gente está preparando a empresa, eu começo a falar com o mercado. Então, quem está muito nessa frente sou eu, Federico, nosso CFO, Rubens, nosso CEO, Guilherme participa, né, em algumas conversas com nossos stakeholders, como nossos partners, né, nossas outras empresas do grupo, do mesmo setor. E além disso, aí eu já mergulhei, né? Eles me puxam de cada canto. Então, Cata, eu preciso fazer financiamento com o banco. Então, os bancos, engraçado, esse no profile, isso foi para todo mundo. Ninguém sabia nada da gente. Eles só lembravam que a gente era uma comercializadora, uma trading. E eu chegava lá e eles falaram, não precisa material, eu já sei o que vocês fazem. Eu falei, juro, deixa eu só passar aqui. E eu entrava e contava toda a história, como evoluímos, nossos resultados, para onde a gente vai, mas entrando muito em detalhes, sabe, de nossa estrutura, nosso financiamento, nosso investimento de longo prazo. Aí a cabeça mudava. Eu acho que é importante mencionar também, ajudou bastante nosso rating corporativo, né, que foi a avaliação da performance, né, do desempenho financeiro da companhia pela uma empresa bem reconhecida nesse ramo, que é S&P. Então, ela que meio que deu stamp pra gente, falando, olha, eles são bem sólidos financeiros, né? Isso abriu porta, mas, de novo, todo mundo falou, como eles, sim, sou comercializadora, né? Não é? Então, a gente conta essa história do zero. E, principal, a minha função, eu falo assim, todo mundo vai falar que é RI, criar uma mensagem transparente, fazer melhor comunicação entre stakeholders, que sim, né? Eu reporto para os nossos acionistas atuais, então eu faço o reporte para ele tudo que todas as áreas estão fazendo, entrando no resultado, toda a parte operacional. Mas eu acho que a principal função minha é mostrar para os investidores uma história que vai, nos olhos deles, ou eles vão entender que nosso valor é maior do que eles achavam. Então, eu preciso capturar esse valor da companhia para eles, na hora esse momento de liquidez, pagarem um preço justo. O preço que a gente espera, que a gente sabe que a empresa é válida. E do outro lado, com os bancos, eu preciso mostrar que meu custo de financiamento tem que ser baixo, porque risco zero, a gente está super sólida. Então, eu tenho meio que, né, dos dois lados. De um lado, aumento o valor da empresa pela toda a transparência que a gente quer providenciar, e do outro lado, quero reduzir essa visão, né, de risco. Não, a gente tem, né, execução, que a gente tem time, que a gente tem tudo por trás, para conseguir, né, andar nessas duas frentes.
Resumindo, né? Mas além disso, tem muita coisa, gente. Não, é muito legal, porque, assim, vários nomes, enfim, organizações que vocês citaram, a gente também fala dentro do momento de integração. Então, essa parte dos nossos investidores, esse credenciamento pela S&P, lá um pouco mais para trás, né, pela Fitch Ratings, a gente fala do valor, enfim, todas essas credenciais que a gente conseguiu adquirir no mercado, a gente vai citando também dentro da integração. Então, acho que agora fica até um pouco mais claro como que a gente está hoje com esse relacionamento, enfim, como tem sido esse sistema sempre de ter essa credibilidade de mercado para que a gente consiga ter essa liquidez cada vez maior. A gente está caminhando já para o final, infelizmente, porque eu tô gostando bastante, eu ficaria aqui mais umas 4 horas. Eu queria saber um pouquinho sobre o futuro. Então, como vocês enxergam o futuro da Matrix? Temos algum spoiler? Aí tem alguma coisa que podemos revelar? Vou tentar. Vamos falar de tudo? Vamos falar de tudo. Não, eu acho que o futuro da Matrix, primeiro, né? Eu acho que a Matrix, o que a gente objetiva a ser é um player relevante no futuro, se manter como um player relevante no futuro, independente de qual seja ele, né? Por que eu falo isso? Porque a gente olha o futuro, a gente tem alguns marcos muito importantes, né, de crescimento para a companhia. E o mercado de energia, ainda que a gente tem energia há muitos anos, né? Ele é um mercado, no modelo que ele é realmente novo, né? Quando a gente fala, é um mercado de 20 anos, isso é novo, né? A gente olha, a regulamentação, ela é nova, e o mundo hoje, ele fala em transição energética. Então, assim, ele é um mercado que está em ebulição e em muito desenvolvimento. Quando a gente olha o mercado brasileiro e fala, poxa, como é que a gente vai estar no futuro, qual que é a estratégia? A gente fala em abertura de mercado, empoderamento, né, protagonismo do consumidor no centro da relação com a energia. A gente fala em sistemas de armazenamento, mobilidade, a gente fala em reserva de capacidade olhando para o sistema. Tem tanta oportunidade no mercado, e como a gente se posicionou como uma plataforma, tá, de soluções, a gente entende que a gente pode estar se não em todas, em praticamente todas elas, tá? É óbvio que esse negócio ele é infinito, ele é mutante, né? Ele se desenvolve constantemente, mas a gente entende que o papel da Matrix é ser relevante em todos eles, tá? Quando a gente fala em BESS, que a gente fala sistema de armazenamento, a gente sabe da importância disso no sistema e na integração entre as nossas unidades, em nossos produtos e unidades de negócio. Quando a gente fala em mercado livre, a gente nunca vai deixar de ser uma comercializadora, isso está no nosso DNA, tá? O trading é parte da nossa história, ele nunca vai deixar de ser, ali tem muita operação. Então, assim, quando a gente olha o varejo, poxa, se o mercado abrir, todo esse ensaio que a gente faz com o GD, ele é um presságio de um grande varejo que vem pela frente, é uma preparação da máquina. Então, assim, quando a gente olha a estratégia, a gente tem muita execução, tá? A gente está numa rampa muito acelerada, né, de crescimento, mas ele é só o começo de toda a trajetória que a gente tem. Então, assim, o mercado está em total expansão, tá? A gente deve ter sobre oferta de energia, você começa a pensar em internacionalização da companhia. Cara, assim, esse negócio é infinito, tá, Pedro? Então, quando a gente... eu brinco, né, com os meninos, que se eu pudesse voltar no tempo, ser jovem de novo e escolher em qual companhia, em qual segmento eu gostaria de começar minha carreira, certamente seria na Matrix e com energia, porque são infinitas as possibilidades e desafios. Nossa, eu tenho discurso para cada stakeholder, tá? Vou falar de futuro. Tô pensando qual versão vou usar aqui. Mas vamos começar com o discurso do stakeholder, nossos candidatos. Vamos lá. Não, mas eu acho que tudo que o Guilherme falou é isso, só resumindo, assim. Eu acho que a gente quer aumentar nosso tamanho, a gente quer ser relevante. Isso é o apetite dos nossos investidores, com certeza. E a gente não pode esquecer, a gente falou bem pouco aqui, né? Mas nossos investidores, principalmente esses brasileiros, que dos fundos, né, de Prisma Capital, são bem agressivos, né, gostam de analisar muitas oportunidades. E por quê, né, gente? Eles são private equity, né? Private equity, ele tem uma posição na empresa, então ele precisa sair em algum momento, né? Porque no final, quem comprou a gente é um fundo deles. Então, ele precisa sair. Para ele sair, ele tem que ter certeza que ele extraiu o máximo do valor da companhia, para também devolver para os investidores deles, porque é assim que funciona a private equity, né? Então, até que eles cheguem lá, eles vão tentar todas as oportunidades. Então, por isso, a gente olha tanto coisas orgânicas, que a gente fala, que a gente desenvolve, como nesse caso foi BESS, né? Foi orgânica, porque foi nosso time que desenvolveu, nosso time que foi atrás da bateria na China.
Geração distribuída também foi orgânico, porque nós fomos lá, olhamos as terras, analisamos rentabilidade dessas usinas nossas próprias, fomos desenvolver usinas dos terceiros. Agora, inorgânicas foi a parte de cogeração, né? Foi pequena aquisição, mas nosso time é bem robusto de M&A, né? Que olha as partes de crescimento inorgânico. E o mandato analisa tudo. Analisa tudo mesmo. E, gente, eu fico do lado do time de M&A. E lá, a gente fala pipeline, né? De tudo que a gente está analisando, não para. Então, eu ajudo esse time também a preparar nosso material, porque dependendo com quem a gente fala, como a gente vai apresentar, o que a gente quer, né? A gente tem que também filtrar ou preparar a mensagem certa. Então, com certeza, alguma coisa relacionada com energia, tudo que vai agregar, sempre foco no cliente, tá? Mas pode ser, acho que mais no curto futuro, que foi falado, com certeza, pelo Evandro, né? A gente vai, provavelmente, fazer alguma coisa com geração centralizada, que até hoje talvez não ficou claro para os nossos colaboradores, porque a gente tinha esses ativos, porque eles não estavam ligados. Porque a gente estava analisando o mercado, os preços de energia não estavam no nível bom, né, para construir essas usinas, e agora chegou a hora que nossos diretores estão analisando o mercado e acharam que vai ser talvez bom para a gente construir algumas das usinas. Então, daqui um pouco, vocês vão ter umas usinas grandes de geração centralizada, que isso proporciona para a gente. Pode ser que a gente desenvolva outros projetos de autoprodução no grande escala, mas tudo que é ligado à energia, tá? Mas assim, agora respondendo formal, que eu falo sempre, né? Curto prazo ou médio prazo, vai 2 anos. Nosso foco principal é desenvolver nosso pipeline de usinas próprias, né? Porque a gente tem um investimento muito grande que se iniciou em 2022 até final desse ano. E as baterias é um investimento muito grande. Então, principal foco nessas duas frentes, tá? Porque pelo dinheiro que a gente vai investir. Além disso, a gente investe bastante em tecnologia, porque Guilherme falou, nosso foco é a experiência dos nossos clientes. A gente quer se diferenciar no mercado de jeito como serve eles. Então, aqui para a gente conseguir servir melhor, né? Aquele ser user-friendly, nossa tecnologia vai ser muito importante. Então, o CAPEX relevante, o CAPEX, eu falo, investimento, vai ser muito relevante para também desenvolver essas tecnologias e toda a plataforma que vai apoiar todo o nosso crescimento, né? De um lado, você tem Mercado Livre, já com 1.300 consumidores. Do lado de geração distribuída, também, tenho certeza que foi falado, a gente está crescendo no final do ano. 2.000 clientes para 70.000 clientes no final desse ano. Então, sem tecnologia, a gente não vai conseguir chegar lá. Então, eu acho que essas duas frentes, pelo menos nos 2 anos, né, próximos 2 anos, nem considerando alguns crescimentos inorgânicos, com certeza prioridade, né? Sem esquecer, né, Cata, que tem uma frente importante aqui, que são as pessoas, né? Com certeza. A gente veio ao longo, né, eu gosto de trazer sempre esse número, né? De 19 para cá, a gente saiu de uma empresa de 40 pessoas para quase 350, 400 pessoas. Então, conseguir executar tudo isso se deve, em boa parte, ao grupo de pessoas que a gente tem dentro da companhia, tá? E todo o time que movimenta isso, né? Hoje a companhia é uma máquina e você precisa fazer harmonizar esse negócio todo o tempo todo, conseguir extrair das pessoas o melhor, assegurar que a estratégia desce para todo mundo, tá? Que todo mundo está consciente de todas as coisas que têm que ser feitas para a companhia. Então, a gente tem tecnologia, pessoas, uma estratégia bem definida, a gente tem um mercado que permite, tá, ter essa ousadia toda e um DNA de inovação e disrupção para a gente tentar ser protagonista a qualquer custo no mercado atual e o que está por vir pela frente. Perfeito. Eu posso só adicionar, representando aqui time de M&A, que fica do meu lado, eu só acho que é importante falar que a gente tem time que olha tudo que está relacionado com a nossa atividade atual, eles estão olhando, e umas atividades que a gente hoje não tem na Matrix. Então, por isso, quando o Guilherme falou pode vir qualquer coisa, pode, porque a gente tem times que olham essas duas frentes, né? Então, eu acho que não precisa ficar assustado. Faz parte da nossa cultura, né? De fazer, analisar esses negócios. Então, acho que isso é muito importante. Muito bom. E agora, para encerrar, a última perguntinha para o pessoal que está nos assistindo aqui. Qual é a mensagem de vocês para as pessoas que estão realizando o processo de integração com a gente? Nossa, gente, eu posso falar. A Matrix é uma empresa dinâmica, com muita vibração, muita coisa acontecendo.
Eu acho que vocês precisam ser super, assim, abertos, curiosos para perguntar. Eu acho que pode ser que às vezes podem surgir algumas dúvidas, porque de verdade a gente está caminhando muito rápido. Não está caminhando, né? A gente está num Porsche, assim, sabe? Numa velocidade muito grande. Então pode às vezes, né, gerar algumas dúvidas, mas eu acho que assim, a nossa cultura permite, né, acesso para nossa diretoria, né? Os times, a gente pode interagir, perguntar. Então, assim, a Matrix, ela me traz uma grande, sei lá, para mim, um parque de diversão, porque eu consigo ajudar em qualquer frente, né? E aqui, o que não precisa mais é de ajuda. Então, a gente tenta ajudar todo mundo, entregando nossos resultados e tentando desenvolvendo outras pessoas que estão entrando. Mas, assim, eu gosto da Matrix porque não falta de desafios. E eu não sei se eu posso falar aqui, a gente vai falar talvez sobre a cultura, mas acho que a Matrix busca de pessoas que gostam de desafios e gostam de entregar, foco no resultado. Então, se você está procurando esse tipo de empresa, vem para a Matrix, ou, enfim, bem-vindo. Né? Do meu lado, o que eu diria é: sejam inconformados o tempo todo, questionem, aprendam, desenvolvam e, acima de tudo, muito foco, muita determinação, muita dedicação, tá? Que, enfim, as oportunidades são infinitas aqui dentro, tá? Não só pelo espírito da Matrix, o DNA dela, tá? Mas pela conjuntura de mercado. Assim, a energia, ela é o futuro, e estar numa companhia que vai ser pioneira, tá? Que vai ser protagonista, que vai ser líder de mercado, ela é um super diferencial. Então, não percam foco, tudo tem que ser feito. Muito trabalho, muita dedicação, tá? E muito engajamento. Perfeito. Então, para você que ficou aqui até o final com a gente, queria agradecer de novo ao Gui, a Cata, pela participação, por topar aqui esse papo comigo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Obrigada. Obrigado.